Eles estão por toda parte. Estou falando dos professores. E nesse 15 de outubro nós comemoramos o Dia do Professor. Estamos falando de catedrático, docente, mestre, aqueles que fazem a educação nesse país. A paz do Senhor, irmã Gisá, prazer em estar aqui mais uma vez. A paz do Senhor, irmã Lindinalva, a paz do Senhor, você querido amigo e irmão que nos acompanha. Este é o seu programa Vida Abundante, um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon. O nosso pastor-presidente é o pastor Euvaldo Sá. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, não é verdade, irmã Lindinalva? Exatamente. Nós convidamos hoje, nessa data muito especial, a professora Hortência. E a professora Hortência é formada em pedagogia, tem as suas especializações, inclusive em supervisão e gestão escolar. E como empresária, como professora da área secular e também como professora da Escola Bíblica Dominical, nós temos a honra de recebê-la nos nossos estúdios. A paz do Senhor, irmã Hortência. A paz do Senhor, minha amada, a paz do Senhor, missionária Gisá. É um prazer enorme participar desse programa. Acompanho sempre e é um prazer estar aqui. Irmã Hortência, e para você, como professora, qual assim, a sua experiência, como você se sente sendo professora? Ser professor, para mim, é uma alegria muito grande, né? Porque, assim, ser professor é muito mais do que ensinar conteúdos. Ser professor é ser guia, ser exemplo, chamar a atenção do aluno para alguma coisa, acreditar no poder transformador do conhecimento e acreditar também que o aluno pode sair muito mais do que aquilo que a gente vê na sala de aula. Apostar no futuro do aluno. Muito bem. A senhora tem uma vasta experiência, atua na educação pública, também é empresária do ramo da educação privada com o viés cristão. Como essas experiências completam a sua trajetória? Conheço essas duas realidades, a rede particular e a rede pública de ensino. Procuro complementar a minha prática docente com base no que eu vivencio lá. Por exemplo, da rede pública, que eu tenho mais tempo de atuação, eu consigo tirar de lá habilidades para lidar com as situações diversas, encarar problemas, sala de aulas cheias, criar soluções com poucos recursos, mediar os conflitos e cuidar do socioemocional. Então, eu pego esta experiência e trago para a rede particular de ensino. Na rede particular de ensino, nós precisamos, além de todas essas situações, nós precisamos estabelecer uma relação bem estruturada com as famílias. Por quê? Porque é desta relação que a escola particular, em especial, se mantém. Muito bem. Muito bem. E a gente sabe que ensinar é mais que transmitir conhecimentos. É formar pessoas, é transmitir valores, é formar caráter. E como você, como uma pessoa cristã, como você leva essa parte de fé para atuar de modo coerente lá na sua prática? Procuro levar a minha vida cristã como pauta para os meus alunos, para os colaboradores, porque a fé cristã ela é o alicerce que orienta a forma como eu me relaciono com os meus alunos, a forma como eu ensino. A fé, ela me lembra todos os dias que educar é um ato de amor, de graça, é uma vocação. Então, eu procuro enxergar em cada criança um ser único, criado por Deus com habilidades especiais. E quando você olha o seu aluno dessa forma, você consegue desenvolver muita paciência, muita empatia, muito cuidado. E ser professor fica leve com esta visão. Irmã Hortência, a senhora também é proprietária da escola Colégio Rita Miranda, que é uma escola que atende o público infantil e fundamental. A escola já tem quantos anos de existência? Nossa escola tem 25 anos. Nossa, já é um adulto, né? Um início muito difícil, começamos com 10 alunos, uma turma só, e a implantação foi gradativa. E ao longo dos anos nós íamos acrescentando uma série após outra, ano a ano, até implantar o primeiro 9º ano, que foi dos nossos alunos que chegaram no maternal. Lá na escola, no Colégio Rita Miranda, vocês têm esse viés cristão, prezam por alguns princípios cristãos dentro da metodologia educacional. Como a senhora vê a importância de conciliar essa parte cristã e também o papel da escola em si no sentido educacional? Bom, eu
aceito os meus alunos, no ato da matrícula, as mães fazem as perguntas sobre o que eu tenho e eu sempre digo para a coordenadora, seja clara, seja objetiva, fale das coisas que a gente oferece, no ato da matrícula ela pode decidir ou não deixar por aqui, por nossa escola, né? A família, ela é muito importante e nesse momento ela sempre vai procurar uma escola que mais se adeque ao que ela procura, né? E eu entendo que não existe a escola perfeita, existe sim a escola que mais se aproxima daquilo que você procura para a sua criança. Inclusive, é uma temática que está sendo estudada agora na nossa escola bíblica, na classe dos adultos, corpo, alma e espírito, né? A gente vê a importância do cuidado de nós cuidarmos desses três. E na sua escola a senhora consegue conciliar aí o conhecimento secular e também os princípios espirituais na formação dessas crianças. Com muito zelo, né? Às vezes nós somos alvo de algumas críticas por algumas atitudes que nós não temos, por alguns tipos de atividades que nós não propomos, mas tudo isso é combinado na ato da matrícula. E também não é nada que vá trazer prejuízo às crianças, porque de um modo geral elas são informadas de todos os conteúdos, sem nenhum prejuízo para ela. Muito bem. E ser professor, a gente sabe que é uma profissão que exige uma dedicação. Até a Bíblia recomenda que haja dedicação em quem for ensinar. E quais são os maiores desafios enfrentados pelos professores atualmente? Os desafios, irmã Lindinalva, são muitos. Eu poderia citar aqui vários, mas eu elenquei alguns, né? Eu queria pontuar desafios específicos do mundo atual que permeiam a sala de aula de todos os segmentos, do particular, do público, que é a indisciplina e a desmotivação, a falta de interesse dos alunos hoje. Isso está muito em alta, talvez pela forma como eles vivem, talvez pelo distanciamento das famílias, pela carga de trabalho nas famílias, eles ficam dessa forma, precisando de mais atenção. Acredito que seja por isso. E a outra, por conta dessa mesma carga de trabalho, o engajamento das famílias, um apoio que vem de fora, né? Então, eles passam o tempo na escola, quando eles vão para casa, às vezes eles não conseguem encontrar ainda os pais, porque os pais estão no trabalho, e tudo isso traz para a escola um peso muito grande, uma responsabilidade, que é tentar suprir um pouco daquilo que falta desses momentos. E você acredita que esses desafios também acontecem na educação cristã ou são diferentes? Eu acredito, né? Apesar de lamentar muito, do tipo, mas como na educação cristã? Mas são famílias da mesma forma, com as mesmas demandas, com os mesmos objetivos, vivendo no mesmo mundo. Um mundo pós-moderno, exige muito de todo mundo. Então, as mesmas dificuldades que as escolas particulares ou públicas, seculares, elas enfrentam, eu acredito que, talvez com menor intensidade, também as famílias cristãs têm essa mesma lida, né? A diferença, a escola secular, você tem aula todos os dias, né, de 7 ao meio-dia, e aquilo dali se torna muito maior, o tamanho do prejuízo, da ausência, né? Nós temos a EBD, com a escola todos os domingos, e é importante demais que as crianças participem. Mas 4 domingos, né? 5 domingos no máximo. Até mesmo pode ser assim, algo que pese negativamente o fato de ser apenas um dia na semana, um tempo restrito para a educação cristã. E talvez isso nos inspire a nos dedicarmos mais no dia a dia, a essa educação na escola bíblica dominical. Professora, tem desafios, na verdade, mas também tem recompensas. Quais são as recompensas que você pode aí nos elencar durante toda a sua trajetória? Aquele momento em que o coração aquece, que quando bate a vontade de parar, mas a chama reaviva e você continua como tem continuado até agora. Muitas recompensas, missionário Gisá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A recompensa do professor não é aquela nota que o aluno tira nota 10. Isso é bom e tudo, mas a recompensa que o professor que enche, que faz palpitar o coração é encontrar o seu aluno por aí, depois que ele cresce, ele diz, professor, eu consegui. É ver os olhos do seu aluno brilhando quando o conteúdo é difícil, mas depois de muito esforço, o professor refaz a metodologia e ele consegue aprender, compreender, e ele diz, eu consegui, professora.
É quando eles voltam 10 anos depois, 15 anos depois, te visita como professor, visita a tua escola e você dá aquele abraço e é como se ele estivesse ali o primeiro dia da vida dele. Então, isso é muito compensador. Esse é o que mais vale a pena na vida do professor, é receber de volta. Realmente é muito gratificante. A gente encontra sempre por aí alguém dizendo assim, professora, fui seu aluno em tal escola, em tal tempo. Professora, muito obrigada pelo que você me proporcionou. Ou às vezes dizem assim, professora, a senhora brigava tanto comigo, pegava no meu pé. E isso, às vezes, a gente vê como positivo. Eles chegarem para a gente, confessarem aquela situação e hoje estarem encaminhados na vida e terem essa gratidão por nós. Eu acredito que passa também pelo seu coração, né, como empreendedora, e eles voltam à sua escola, ao lugar onde eles começaram, e trazem aquela lembrança e gratidão também. A parte que mais me toca, sendo professora, é que depois, com o passar do tempo, você vai descobrindo coisas. Então, eu descobri, vivendo a minha profissão, que um professor não passa. Um professor, ele vai sempre marcando os seus alunos, de forma positiva ou de forma negativa, ele vai deixando marcas, não é? E ele sempre vai lembrar de você. Então, de todas as profissões, eu acho que é a que mais fica. Então, às vezes você não lembra do nome do seu aluno. Meu Deus, eu sei quem é, o rosto dele eu lembro, mas eu não estou lembrando o nome. Você chama, oi, meu amor, tudo bom? Quando a gente se encontra por aí, mas ele lembra de você. Ele sabe seu nome, sabe a escola onde você ministrou aula para eles. É muito bom isso. Hortência, e como professora de educação cristã, como é a sua experiência? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar o trabalho de educação cristã na escola bíblica dominical? Olha, a gente sabe que ensinar a palavra de Deus é uma das maiores responsabilidades e uma das maiores alegrias que um cristão deve ter. É o trabalho do cristão. Através do ensino, nós transmitimos conhecimento, nós ajudamos as pessoas, adolescentes, jovens. Além do que, nós vamos ensinar essas crianças e esses adolescentes a conhecer o caráter maravilhoso de Deus. Então, o ensino cristão, ele deve permanecer como primordial na vida dos professores. E nós falamos também de ensino cristão como edificação, é onde os alunos eles vão conseguir fundamentar a sua fé. E eu acredito que isso seja primordial, porque a partir dessa fundamentação bíblica, cristã, até na escola secular ele pode se sair melhor, não acredito? Geralmente são identificadas as crianças que têm formação cristã, pela forma como se portam, pela forma de falar. Não é difícil identificar uma criança que tem formação cristã em casa, na igreja. Até a desenvoltura da oratória é diferente. É diferente. Né? Por já ter a oportunidade desde cedo para orar, para cantar. É desenrolado, como a gente... Bem mais. Por exemplo, quando eu ingressei no curso de pedagogia, eu já tinha uma habilidade muito grande nos seminários, eu sempre ficava com a parte de apresentar o trabalho. Mas por quê? Porque na igreja eu aprendi. Na igreja eu já era professora da EBD, na igreja eu já cuidava de um conjunto, já cantava em outro, e isso te ajuda bastante, né? Professora, nesse momento você deixa sua mensagem a todos os professores que nos acompanham, seja da rede de escola secular, professores da escola dominical, professores de uma forma geral. Relembrar-lhes da missão, que é tão nobre, o ensinar, o marcar, como a senhora já bem falou, e também sua mensagem para todos os que nos acompanham. Bom, nesse dia do professor que se aproxima, né, dia 15, a mensagem é de gratidão. Gratidão porque você, todos os dias pela manhã, você chega na sua sala de aula, ou na escola pública, ou na escola particular, ou na EBD, você encontra seus alunos, vai dividir com eles conhecimento, você vai ajudá-los, você vai ensinar de todo o seu coração, o coração aberto para ensinar. Então, a minha mensagem é que nós continuemos fazendo isso com muita dedicação, porque eles merecem. E ser professor é uma missão. Ser professor é plantar sementes, independentemente do tempo que elas vão brotar, o importante é que elas foram plantadas. Muito bem. Irmã Lindinalva, que tempo precioso esse aqui nesta tarde, onde nós aprendemos muito sobre esta nobre missão.
Vocês marcam a todos, não tenho dúvida. Falo vocês, pois aqui nós temos 2 professoras excelentes profissionais. Nosso desejo, professora, é que Deus continue lhe abençoando, abençoando sua missão e tudo que Deus tem colocado em suas mãos. Muito obrigada. Amém. Nós agradecemos imensamente por sua participação aqui e, assim, uma honra tê-la conosco nesse momento em que comemoramos o Dia do Professor, esse profissional que está, como nós falamos inicialmente, está por toda parte e tem a nobre missão de dividir com as pessoas o seu conhecimento. Agradecemos a todos os professores que têm essa missão e têm assumido esse papel. E agora você sai com um clipe musical. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Quem é ele? É o docente, é o catedrático, é o mestre. Estou falando de quem exerce sua profissão como sacerdócio. É o professor, é a professora, aquele que conduz o seu aluno no caminho do conhecimento. E, nesta data, o programa Vida Abundante felicita a todos os professores, desejam que tenham êxito na sua profissão e que a cada dia continuem nesse sacerdócio, nessa missão que é de educar e transformar vidas. E chegamos ao final de mais um programa Vida Abundante. Não esquece, já curte, compartilha, também se inscreve no nosso canal. Assim nós levaremos esse programa adiante a todas as nações. Obrigada por sua companhia, que Deus abençoe o seu final de semana, a sua família. É isso aí, canal TV AD Timon, através do qual esse programa vai ao ar a cada sábado. E nós agradecemos por sua companhia, por acompanhar essa programação. Lembrando que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.